Ter um rumo na vida é algo essencial, mas é algo que a maior parte das pessoas não tem. Por isso essa humanidade caminha de forma tão desencontrada. Falta um rumo na vida das pessoas. Quando não se tem um rumo, se vai para direções diferentes. Toda hora o indivíduo quebra para um lado, para outro, volta, segue adiante, retrocede, porque não tem um rumo. O rumo é essencial. É preciso ter, ao menos, minimamente estabelecido e estipulado para onde se vai, para onde ir. Quando o ser humano não sabe para onde vai, fica difícil. Daí ele vai seguindo tendências, fica dando voltas sem sair do lugar, ou compra um projeto pronto, o que por sua vez não tem nada a ver com ter um rumo. Vamos fazer uma diferenciação nítida aqui. Ter um rumo não é seguir as propostas do mundo atual. Nesse estilo de vida do mundo pós-moderno, onde se busca o sucesso, a ostentação, se dar bem a qualquer custo, a qualquer preço. Isso não é ter um rumo. As pessoas que buscam o sucesso na perspectiva do mundo atual e apenas isso, não têm rumo. Apenas querem obter recursos materiais, uma certa segurança material, o que por sua vez determina a sua própria morte espiritual. Muitas pessoas são vítimas da sua própria segurança, da busca pela segurança. É preciso compreender que a vida tem um teor de incerteza, de insegurança, de instabilidade. Quem ouve o seu espírito, quem ouve a intuição, vai por um caminho diferente daqueles, ou vai num caminho diferente dos outros, daqueles que seguem apenas as propostas estabelecidas, ou aqueles que chutam o pau da barraca e não querem nada com nada. Nós temos esses extremos, aquelas pessoas que não querem nada com nada e aquelas pessoas que adotam propostas prontas de forma dogmática, buscando o sucesso acima de tudo. Mas ambos esses extremos denotam uma falta de rumo. Porque fechar os olhos e seguir cegamente uma proposta pronta, vendida no contexto atual deste mundo materialista, isso não é ter um rumo. O ser humano desiste dele próprio procurar o seu rumo e se submete a alguma proposta já estabelecida, determinada por alguém. Assim o ser humano cai num determinismo elaborado por outrem. Por fim, não existe liberdade de atuação nesta caminhada. A única satisfação que o ser humano tem é o sucesso material, mas fora isso, ele vira um robô. Ele acaba sendo engolido pelo sistema. E por outro lado estão aqueles libertinos que não querem nada com nada, que chutam tudo, que vivem reclamando da sociedade, pessoas que se colocam como vítimas da sociedade, mas que também não têm determinação alguma, força de vontade alguma, pessoas que não buscam nada e estão aí ao léu. Então, esses dois extremos determinam e caracterizam a nossa sociedade desencontrada e caótica.
E para ter um rumo nessa vida, o ser humano deve fugir desses dois extremos e procurá-lo dentro de si. O rumo é uma coisa que vem de dentro, né? Que vem da intuição. A intuição é a bússola do ser humano, é o GPS existencial que aponta para que direção ir. Mas os apontamentos da intuição são diferentes das tendências da sociedade, sejam as tendências libertinas ou dogmáticas. O espírito é o novo, como disse muito bem Cristo. E quem ouve a sua intuição, ele desperta para uma forma diferente de viver. E nisso encontra o rumo. E o rumo nessa perspectiva não é algo seguro e certinho, como é numa perspectiva dogmática. Seguir o seu espírito, ouvir o seu espírito e seguir nessa direção coloca o ser humano muitas vezes numa situação desconfortável diante da sociedade, diante dos demais. O indivíduo se torna uma espécie de peixe fora d'água, um estranho no ninho. E este é o verdadeiro rumo, que é algo único, individual para cada pessoa. O ser humano deve escavar dentro de si em busca das orientações que lhe indiquem o verdadeiro rumo. O rumo está nisso, nessa voz interior que difere dos dogmatismos e da libertinagem. Essa voz interior com as suas orientações e que traz um rumo, difere tanto dessa visão do sucesso dos dias atuais, como daqueles que não querem nada com nada. Essa voz interior que aponta o rumo do ser humano é a coisa mais exclusiva que existe, a coisa mais especial para cada um. Porque não existem dois rumos iguais. Cada ser humano tem um rumo diferente, cada ser humano veio fazer algo diferente nessa vida. Todos os seres humanos vieram buscar o desenvolvimento espiritual. Mas como cada um alcança isso, é algo assim muito peculiar de cada indivíduo. Porque cada ser humano já tem uma carga kármica, cada ser humano ele tem uma missão, tem um propósito, e isso precisa ser identificado. É uma busca individual, é a mais individualizada de todas as buscas. E nisso está o rumo a ser seguido. Dia após dia, hora após hora. O espírito, ele não promete nada para o ser humano nas perspectivas de segurança dos dias atuais. As pessoas querem uma segurança para que não precisem temer mais nada. Mas esta segurança, por fim, engessa os indivíduos. Eles deixam de caminhar, eles desistem do rumo peculiar do seu destino, da sua vida. O rumo peculiar que lhes cabe. A maioria esmagadora das pessoas joga fora, desperdiça este rumo único e exclusivo de cada um, em prol da segurança, em prol das garantias de uma vida cômoda, de uma vida sem temores, sem insegurança. As pessoas jogam fora o rumo da sua vida em detrimento disso, ou em detrimento de uma existência libertina, no caso daqueles que não querem nada com nada. E como eu já disse, o rumo da vida de alguém não está em nenhum destes dois extremos, mas sim dentro do indivíduo, daquele que promove diariamente a vigilância e a oração, que ouve dentro de si a cada instante,
para que direção seguir. Porque o rumo do ser humano, ele vai sendo construído na própria caminhada. Às vezes, para contornar uma situação, o ser humano precisa quebrar para um lado ou para outro e depois, adiante novamente, retornar ao caminho. Assim, o ser humano contorna os perigos, contorna as dificuldades, contorna os obstáculos. E para contornar um obstáculo, às vezes é preciso mudar um pouco de rumo para depois novamente voltar ao rumo. E a intuição, ela sabe muito bem isso. E as pessoas dogmáticas que vivem apenas no cabeção, quando têm de sair um pouco daquilo que estabeleceram com o cabeção, não o fazem. Tem medo porque isso abala as estruturas da segurança, da comodidade e do conforto. Então, para seguir o seu caminho nessa vida, é preciso estar disposto a correr riscos, a lidar com a insegurança, com a incerteza, com os altos e baixos, porque a vida tem um teor de incerteza. Aquele que quer tudo certinho, tudo calculado, tudo seguro, ele já morreu. Está no piloto automático. Ali atua apenas o cabeção no piloto automático, que não abre mão mais das conquistas, que na verdade não passam de cadáveres que prendem o ser humano. Assim, o indivíduo enterra os seus mortos. Ele é um morto que enterra seus mortos, como já disse Cristo há 2000 anos. Então, para ter um rumo nessa vida, o ser humano precisa renascer espiritualmente. É simples assim, mas para a maioria das pessoas é a tarefa mais difícil de todas. É a tarefa mais difícil de todas porque a maioria esmagadora desta humanidade não sabe o que é intuição. As pessoas sabem o que são os sentimentalismos e confundem os sentimentalismos com a intuição. Mas os sentimentalismos, eles são contraditórios, porque os sentimentalismos são um joguete do mesmo cabeção que ora apela para aquele racionalismo frio e calculista e ora apela para aqueles sentimentalismos enganadores. E o ser humano se frustra com esses sentimentalismos e daí passa a confiar única e exclusivamente na mente, no racionalismo frio. E daí adota algum projeto de vida, alguma proposta de sucesso, algum projeto que o indivíduo simplesmente incorpora em sua vida, ou ele é incorporado pelo projeto de outrem. A maior parte das pessoas é incorporada por algum projeto. Não são as pessoas que tocam os projetos, mas são os projetos que tocam as pessoas. Projetos alienígenas, construídos por outrem. Projetos estes que são vendidos e os desatentos compram esses projetos, porque eles próprios não querem elaborar algo próprio. E porque eles próprios não têm um rumo e não querem ter um rumo, porque não querem pagar o preço de ter um rumo nessa vida. Ter um rumo tem um preço. Significa abrir mão das comodidades, da segurança na perspectiva atual. Aquele que quer tudo seguro, ele se perde na sua segurança. Deixa de viver, se torna um covarde e por fim não caminha mais com as próprias pernas. Esta é a situação de muitas pessoas ditas de bem, mas que são medrosas, temerosas, covardes, que não têm um caminho próprio. São pessoas incorporadas por projetos alheios. Pessoas submissas a projetos alheios.
Pessoas que não são donas de sua vida, mas apenas alimentam o sistema. A maior parte das pessoas é constituída por carvão que alimenta a maquinaria do sistema. E do outro lado estão os libertinos, que chutam tudo isso, mas caminham igualmente sem rumo, de leviandade em leviandade. E o rumo o ser humano encontra única e exclusivamente dentro de si, na inteligência emocional, orando e vigiando dentro de si. A vigilância é o rumo. Preste atenção. A vigilância é o rumo. E esta vigilância exige do ser humano um estado constante de atenção, de sintonia, de frequência e de vibração. Somente nisso está a verdadeira segurança. Aquele que está seguro de si e é desprendido e desapegado, que se desapega às conquistas quando necessário para seguir adiante e conquistar coisas mais elevadas na perspectiva espiritual. Mas prestem atenção, não estou aqui dizendo para o indivíduo se abster das questões materiais, mas sim daquelas questões materiais que impedem a caminhada. E muitas vezes as pessoas permanecem apegadas tão às questões materiais que se tornam vítimas da sua segurança, sendo que precisam caminhar adiante, porque sempre adiante é da vontade de Deus, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O ser humano não pode ficar preso e atado a nada, é a lei do movimento. Precisa seguir sempre adiante. E neste constante sempre adiante, ouvindo a intuição, que o ser humano vai encontrando o rumo, que o ser humano vai construindo o rumo, vai delineando o rumo, obedecendo a intuição e não o cabeção. O cabeção, ele cria, ele estabelece rumos enrijecidos, rumos que não levam a lugar algum, ou rumos levianos, que vão para todas as direções e que não saem do lugar. Somente o espírito é que aponta um caminho sólido para o ser humano, não dentro das garantias do mundo atual, mas pautado na verdadeira segurança espiritual, que não tem nada a ver com a segurança neste mundo medíocre, onde as pessoas se tornam vítimas de suas conquistas falsárias, que na verdade não passam de pedras e grilhões que impedem de seguir adiante aquele que deveria se desenvolver espiritualmente, mas não se desenvolve porque teme abrir mão das coisas. Quem não quer abrir mão das coisas também não merece receber algo mais. É assim, é simples assim. O desapego e o desprendimento é isso. As pessoas tanto falam do desapego e do desprendimento, mas estão apegadas e presas à sua ideia de segurança estipulada pelo cabeção, o que não tem nada a ver com a segurança do espírito, que confere equilíbrio, força de vontade, determinação e coragem a cada passo, se o ser humano segue sempre adiante, conforme a vontade de Deus, obedecendo a lei do movimento espiritual. É assim que se deve caminhar nesta vida para ter um rumo de forma sólida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!